Paz do Senhor Jesus, querida igreja, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para podermos cultuar ao Senhor, celebrarmos a Jesus nesse dia de hoje e agradecê-lo por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, você e sua família, e que esse culto de hoje seja uma bênção. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar tremendamente ao seu coração. Mas antes de nós irmos para o momento da palavra, eu quero aqui rapidamente só reforçar alguns avisos, e nós vamos também fazer um momento de oração por todo esse tempo que nós estamos vivendo na nação brasileira. Eu quero só aqui reforçar que nesses últimos dias os nossos cultos estão acontecendo apenas online. Então, toda quinta-feira e aos domingos, os nossos cultos estão provisoriamente suspensos. Nós não temos público aqui na igreja, mas estamos unidos em casa, espalhados em diversos lares da nossa cidade. Onde essa palavra também chegar, nós acreditamos que corações estão sendo edificados pela palavra de Deus. Eu peço a você que esteja orando por nós nesses dias, pedindo ao Senhor que nos cubra, que nos abençoe. Ore sim por todo esse momento que nós estamos vivendo, mas ore também por sua igreja, ore pelos seus pastores. Nós precisamos muito, mas muito mesmo das orações do povo de Deus, das orações dos nossos irmãos. Nós estamos sentindo muita falta de todos vocês, e eu tenho certeza que logo, logo o Senhor nos dará esse privilégio de retomarmos novamente com as nossas reuniões presenciais. Só para reforçar aqui também, nós estamos em 14 dias de jejum, estamos buscando ao Senhor nesses dias, clamando a Deus por esse momento que a nação brasileira tem enfrentado. E eu desafio você que talvez não esteja até agora participando conosco. Nós vamos terminar no próximo domingo agora o nosso momento de jejum. Então eu convido você, convoco você para estar conosco nesse propósito, jejuando conosco, buscando ao Senhor junto conosco, e eu tenho certeza que você há de ser muitíssimo abençoado. Qualquer dúvida que você tenha acerca de como fazer o seu jejum, acerca de como proceder com a leitura bíblica, o plano de leitura bíblica que nós estamos também fazendo, você pode entrar em contato conosco, que nós iremos passar todas as informações para os irmãos. Reforçando aqui também o nosso culto de celebração aos domingos. Nós estamos agora realizando às 18 horas, tá bom? Às 6 horas da tarde. Nosso culto acontecia antes dessa paralisação às 18h30, porém agora, devido à mudança no decreto na nossa cidade, nós precisamos terminar as nossas atividades mais cedo. Então, para a organização nossa aqui dentro, a equipe de filmagem, tudo aquilo que é feito aqui, preparado para que o culto possa acontecer, é necessário começarmos um pouco mais cedo. Então eu peço a você que participe conosco, tanto às quintas quanto aos domingos. Nós temos nos esforçado para, apesar de toda essa distância, não deixar faltar alimento para o seu coração, não deixar de trazer uma palavra com toda alegria, com toda dedicação, com todo entusiasmo, para abençoar a sua vida e a sua família. Então, por favor, assista conosco, participe conosco, convide aí outras pessoas, envie o link dessas mensagens para outras pessoas e se reúna com a sua família aí no momento do culto, para você estar cultuando a Deus junto conosco, no exato momento em que o culto começar, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero, antes de passar a palavra à pastora Márcia, que vai estar pregando hoje, somente fazer aqui uma oração. Quero orar com você por esse momento que nós estamos passando, vivendo na nação brasileira, no nosso estado, na nossa cidade, pedindo ao Senhor que guarde a vida dos nossos familiares, amigos, irmãos da nossa igreja. Nós somos gratos ao Senhor, porque Deus tem operado de maneira poderosa na vida de pessoas próximas a nós, pessoas que estiveram internadas nesses dias, já tiveram alta. Nós temos visto o resultado das nossas orações. Então quero desafiar você nesse momento a orar comigo, e nós vamos começar o nosso culto já buscando ao Senhor, clamando ao Senhor e preparando o nosso coração para esse momento da palavra de Deus.
Você pode orar comigo aí na sua casa, você pode se colocar de pé e fechar os seus olhos e levantar um clamor junto comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, erguer um clamor diante do Senhor. Pai, nós sabemos que o momento que temos vivido é delicado, é complicado. Humanamente dizendo, ó meu Pai, nós não sabemos o que fazer, como nós ouvimos na mensagem do último domingo. Nós estamos literalmente como Josafá, diante de um problema que humanamente dizendo nós não temos solução, nós não vemos uma saída. Mas não há nada impossível para o Deus que nós servimos, para o Senhor. Nós queremos nesse momento entregar, ó meu Pai, essa situação nas Tuas mãos. Eu sei que ela já está, mas nós reforçamos aqui, ó Deus, a nossa confiança, a nossa esperança. Nós reforçamos aqui que cremos, ó meu Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Nós fazemos como a Tua palavra nos orienta, lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, visita a nossa cidade, visita cada leito de hospital que está ocupado nesse momento aqui na nossa cidade, pessoas que estão, ó meu Pai, sobre cuidados médicos, de medicamentos, que o Senhor possa alcançar essas pessoas e restaurar por completo a saúde delas. Pai, não só aqui em Pains, mas em toda a nossa região, em todo o nosso estado, em toda a nossa nação. Pai, nós levantamos um clamor ao Senhor agora e te pedimos, ó Deus, age nas nossas vidas, age em favor do teu povo. Senhor, atenta os teus ouvidos para a nossa oração, ó meu Pai, e providencia um escape para nós, providencia, ó meu Pai, ó Deus, uma solução definitiva para todo esse mal que tem nos assolado. Senhor, visita cada família agora que está preocupada por algum parente estar internado em algum leito de hospital, desenganado pelos médicos. Em muitos lugares talvez não tem mais medicamento para tratar aquela pessoa, pessoas que estão aguardando vagas em UTIs, mas não conseguem. Deus, nós te pedimos uma solução para o nosso país. Nós clamamos, ó meu Pai, para que o Senhor entre realmente com recursos, ó meu Pai, celestiais, e faça com que, ó Deus, essa vacina chegue ao alcance de toda a população o mais rápido possível, para que todos nós sejamos imunizados, para que todos nós possamos voltar a viver uma vida dentro da normalidade. Ó Deus, em o nome de Jesus, oramos pelos empresários, pelas empresas, pelos profissionais autônomos que não têm, ó meu Pai, às vezes agora condições de exercer as suas funções, de trazer o pão para a mesa da sua família. Deus, tem misericórdia dessas pessoas e que o Senhor nos dê, meu Pai, condições de ajudar a quem precisa, de abençoar aqueles que necessitam. Deus, providencia recursos para nós. Ó Deus, multiplica a nossa sementeira para que possamos, ó meu Pai, não só ser abençoados, mas ter condições de servir, de abençoar aqueles que precisam. Ó Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, te pedimos, nos guarda, nos livra de todo mal, ó Deus, e que o Senhor esteja, sim, meu Pai, agindo em nosso favor, que o Senhor esteja tocando no coração da Tua igreja, gerando mais comprometimento, gerando, ó meu Pai, mais postura no coração do Teu povo, que a Tua igreja se volte ao Senhor, se volte à Tua palavra, ó Deus, e nós oramos também pelas igrejas, oramos para que o Senhor nos abençoe nesse tempo em que estamos com as portas fechadas, que o coração se... E nós oramos para que dentro de poucos dias essa situação se resolva e as portas da igreja voltem a se abrir, que o Teu povo possa voltar a se reunir novamente, porque isso é ser igreja. Nós sabemos da importância da igreja nesse momento que nós estamos vivendo. A igreja é também um hospital que trata a vida espiritual das pessoas, que acalenta o coração das pessoas, que fortalece com uma palavra de fé, de ânimo, e sem falar, oh meu Pai, na importância da unidade, da comunhão do corpo de Cristo.
nós te pedimos, nos abençoe como igreja, fortalece os nossos irmãos nesse tempo em que nós não podemos estar uns próximos aos outros, nós não os com tanta constância, não temos como conversar e saber os problemas diários que eles estão vivendo, mas nós estamos diariamente orando pela igreja, pedindo ao Senhor que faça por eles aquilo que eu como pastor não tenho condições de fazer, porque eu sou um mero ser humano, eu não consigo saber, ó meu Pai, como cada um está todos os dias, mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Senhor tem visto cada luta, cada batalha que cada um de nós temos enfrentado. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e descansamos em ti o nosso coração. Usa a vida da tua filha nessa noite para trazer uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastora Márcia, por gentileza, vem aqui. Glórias a Deus. Amém. Cumprimento a igreja, né? Cumprimento a todos que estão assistindo, esses que estão nos acompanhando, a você, né, que abriu aí a porta da sua casa e deixou a gente entrar com a palavra do Senhor. Eu te cumprimento com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus possa reinar na sua vida, possa trazer grandes vitórias na sua vida. E nós cremos que o Senhor Deus, quando nós vivemos para Ele, quando nós vivemos, né, com o nosso coração voltado no Senhor, Ele tem vitória para nós. Mesmo passando por tantas coisas, passando por tantas lutas, mesmo enfrentando dias difíceis, mas nós cremos que o Senhor é a nossa vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmão, nós estamos aqui, né, mais uma vez, transmitindo, né, aos irmãos a palavra, porque infelizmente nós estamos aí enfrentando esse grande momento, né, de pandemia. A nossa igreja está infelizmente, né, de portas fechadas, mas eu creio em nome de Jesus que será um tempo breve e em pouco tempo nós estaremos aqui novamente nos reunindo, podendo cultuar junto, unidos uns com os outros. Há 15 dias atrás eu estava aqui ministrando e justamente eu ministrava isso, da alegria de que o salmista diz: quando me disseram vão a uma casa do Senhor, né? Quando me disseram vão a uma casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui. Eu sei que nós não estamos reunidos aqui no templo, mas nós estamos reunidos em oração. Nós estamos reunidos em clamor, em busca, né, de que o Senhor possa falar na nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no livro de Esther, no capítulo 2, no verso 16 ao verso 20. Essa é a nossa leitura da palavra de hoje. É Esther, capítulo 2, verso 16 ao 20. Se você puder, está abrindo a sua Bíblia. A gente está fazendo a leitura junto. Isso é muito importante. Se você também puder aí na sua casa, ficar de pé aí junto com a sua família, onde você estiver, se você puder ficar de pé, a gente está fazendo essa leitura. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim no livro de Esther, no capítulo 2, o verso 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que o mês de Titebe, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os príncipes e aos seus servos para a festa de Esther. Deu repouso às províncias e fez presentes segundo todo o estado do rei.
e reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato que Mardoqueu, quando a criara. Aleluia, Pai. Senhor, nós nos encontramos aqui mais uma vez, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua santa presença aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos alcançar aqui nessa hora. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar conosco aqui, Pai amado, mais uma vez. Senhor, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, o teu poder. Pai amado, que essa mensagem possa alcançar aqueles que não estão aqui agora, Senhor Jesus, mas estão em suas casas, Senhor Jesus, aqueles que às vezes se encontram até no leito, Senhor Jesus, de hospital. Senhor Jesus, que essa mensagem seja uma mensagem, Pai amado, que eles possam ouvir e que eles possam, Senhor Jesus, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toda a tua cobertura agora neste momento. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, me usar como vaso, como instrumento do Senhor aqui nessa hora. Que o Senhor venha, Pai amado, derramar o teu bálsamo, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, a cura. Alcança, Senhor Jesus, todos aqueles, Pai amado, que necessita, Senhor, que tem clamado a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece a cada dia. Renova nossas forças, renova a nossa esperança. Pai amado, fale conosco, Pai. Fale conosco nessa noite. Fale conosco neste momento, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai amado, me usar de maneira, Pai, poderosa. Que não seja eu com as minhas palavras, mas sim, Senhor Jesus, que seja o Senhor falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Você pode assentar. E nós vamos aqui então, falar um pouquinho dessa história. A palavra do Senhor, ela nos diz, ao longo da história, ao longo da Bíblia, quando nós conhecemos, ali as histórias na Bíblia, do povo de Deus. O povo de Deus, eles viveram grandes crises, eles enfrentaram muitos desafios, viveram tempos de guerra, tempos de deserto, tempos de vale, enfrentaram tempestade, enfrentaram fome, enfrentaram pragas e muitas vezes sentiram a morte de perto. Mas nos dias de hoje, passando também por problemas semelhantes, problemas assim, passamos pelos mesmos desafios, passamos por dificuldade. Às vezes nós sentimos o nosso coração angustiado, sentimos medos, ora nós desanimamos, nós temos tristeza no nosso coração, ora às vezes a gente nem vemos saída de tanta tribulação que nós estamos passando, às vezes nós passamos. Mas nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, que te trazer uma palavra para encorajar o seu coração, que da mesma forma que Deus agiu ao longo da vida dos nossos irmãos no passado, esse mesmo Deus, Ele continua agindo. Ele está agindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, nós vamos ter aflição. Durante esse tempo que nós peregrinamos, estivermos passando aqui por essa terra, nós somos aqui meros passageiros, peregrinos dessa terra, mas nele teremos a vitória. É nele, é no Senhor que nós teremos a paz. E nós precisamos colocar isso no nosso coração, crendo nos livramentos de Deus, crendo nos planos do Senhor, nos propósitos do Senhor. E nessa noite nós vamos falar da história de Esther. Eu creio que você já ouviu, eu creio que você já leu, eu creio que você já conhece, mas essa é uma história muito linda, uma história de uma mulher corajosa, onde o Senhor vai falar muito no nosso coração nessa noite. E para começar a falar, daquilo que o Senhor fez na vida dela, nós precisamos também voltar um pouquinho na história para a gente entender. Então a história conta, a história de um rei, o rei da Pérsia,
o rei Assuero, um rei que dominava o povo judeu. Um dia ele preparou uma festa com vários convidados, somente para mostrar a sua riqueza, somente para mostrar ali a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Então ele convida a sua rainha Vasti para desfilar e mostrar a sua beleza diante, dos seus convidados. Então ele faz isso, ele chama. Mas naquele mesmo tempo que ele dava ali uma festa para os seus convidados, ela também dava uma festa para as convidadas dela. E ela então se recusa. Ela não aceita, ela não atende aquele pedido, e ela desaponta, ali a vontade do rei, afrontando aquele rei. Então, passa um tempo, aquele rei ele expulsa a rainha do palácio, e passando algum tempo ele começa a ouvir os seus conselheiros, e promove ali uma seleção de moças, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E eles saem, trazendo, buscando, essas moças. Elas passam por um tempo de tratamento, e essas moças, elas simplesmente, irmãos, elas arrancadas de suas famílias. Elas eram assim obrigadas a virem atender o pedido do rei, deixando ali as suas casas, deixando as suas famílias, deixando a sua vida, deixando ali os seus planos, os seus projetos de vida, para fazer a vontade do rei, atender aquele capricho. Elas eram arrancadas assim, ali das suas casas. E no meio dessa seleção de moças havia uma moça chamada Esther. Quem era Esther? Esther, a palavra do Senhor diz que ela era uma menina órfã, uma moça órfã. Ela havia perdido seu pai, havia perdido a sua mãe. E desde criança, a palavra do Senhor nos fala que ela foi criada por um primo. E esse primo é Mardoqueu. Ela era uma mulher simples, ela era judia ali do povo judeu. E essa moça, que ela não pôde escolher nada para a sua vida. Ela não pôde viver os seus sonhos, aquilo que um dia ela sonhou para ela. Mas ela começou a viver os sonhos de Deus. Mas como isso, viver os sonhos de Deus? Então nós vamos aqui conhecer o que o Senhor estava ali preparando para a vida dela. O que o Senhor tinha para a vida dela. Quais eram os planos, quais eram o propósito dela, para a vida dela. Então chega o dia da apresentação. E quando chega esse dia, Esther, ela é apresentada ali diante do rei. E o texto que nós lemos diz que o rei amou Esther. E quando o rei vê Esther, ele ama Esther. E ele então pega a coroa e ele então coloca sobre a sua cabeça. E o rei escolhe Esther para ser a sua rainha. E ele faz a festa do dia de Esther. E aqui o Senhor, ele começa então o plano, na vida de Esther. Então o Senhor, ele estava ali já planejando algo para a vida dela. Aqui o Senhor inicia um plano também de salvação para o povo judeu. Então o Senhor, ele começa a usar Esther. Ele tira Esther de onde ela estava e ali ele começa então a iniciar um plano de salvação. E muitas vezes, muitas coisas acontecem, irmãos, na nossa vida, nós não entendemos. Às vezes, Deus, ele muda as nossas rotas, os nossos caminhos. Ele faz, às vezes, o improvável acontecer para cumprir o plano dele. Talvez Deus muda os nossos planos, os nossos sonhos. Ele mexe com a nossa estrutura para que você viva os planos dele, para que você viva os sonhos dele. E às vezes nós não entendemos nada do que acontece na nossa vida, Às vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos somente crer. A palavra do Senhor diz que nós precisamos crer, E ele vai fazer aquilo
que Ele deseja na nossa vida, aquilo que Ele deseja fazer no nosso coração. E nós temos pelo menos que crer e obedecer, fazer a nossa parte, aquilo que Ele tem nos pedido. Porque a palavra do Senhor também nos diz que os pensamentos do Senhor, eles não são como os nossos pensamentos, e nem os nossos caminhos que nós queremos seguir são os caminhos do Senhor. Ele tem coisas muito melhores. Os olhos do Senhor são olhos espirituais, não são como nós vemos, né? Às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas creia somente, meu irmão, creia somente que o Senhor, Ele tem propósito, Ele tem plano para nós, para cada um de nós. E às vezes nesse momento nós estamos olhando o cenário que nós estamos vivendo hoje, em meio a essa pandemia, tantas dores, notícias tristes, lutas, angústias, medos, incerteza, mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele não perdeu o controle, e que os teus olhos estão sobre nós, sobre toda a nação, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa. Nada vai passar despercebido dos olhos do Senhor, porque com certeza o Senhor tem um plano muito melhor do que esse que nós estamos vivendo, muito melhor do que nós estávamos vivendo antes da pandemia. Os planos que o Senhor está preparando para nós, os sonhos que o Senhor está preparando para nós, é muito maiores do que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Os planos dele é muito melhor. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, né, continuando aqui com a rainha Esther, que ela então se torna rainha, e agora ela vai viver no palácio, né, com as honrarias de rainha, tendo ali, né, as suas servas. Mas ali, passando um tempo, né, vai surgir inimigos que estão ali ao seu lado. Inimigo que está ali não só pensando nela, só para destruir a vida dela, mas também aquele inimigo era para também destruir todo o povo de Deus. E nós vamos entender, irmãos, no decorrer aqui da ministração. Talvez ninguém tinha percebido aquele inimigo, né, que estava ali ao derredor do povo de Deus. Talvez ninguém tinha percebido tanto que havia um homem ali mau, havia um homem ali cruel, um homem que era inimigo do povo de Deus. Mas os olhos de Deus estavam atentos. Os olhos do Senhor estavam vendo tudo o que estava acontecendo. E esse inimigo, ele tinha nome, ele chamava Amã. Ele era um homem que era representante ali do rei, né? Tudo que ele falava, o rei praticamente acatava ali as vontades dele, né? E esse homem, ele era um homem que perseguia ali o povo judeu, mas ele fazia coisas terríveis. E um belo dia, né, ele pede para que o rei assine um decreto para que todas as pessoas, todo o povo ali, incluindo todas as nações ali, todos que existissem ali, que estivessem ali naquele lugar, né, naquela nação, se curvasse diante de Amã. E o rei vai lá, e o rei então ele assina, e ele faz com que todos se curvam. Mas só que a palavra do Senhor vai nos falar da vida de Mardoqueu. Mardoqueu era ali o primo de Esther, aquele que criou Esther. E este homem era um homem que era temente ao Senhor, que era um homem temente a Deus, que adorava somente o Senhor. E esse homem Mardoqueu, ele se recusa a curvar diante de Amã. Ele se recusa a curvar diante do inimigo. Mardoqueu, ele permanecia fiel a Deus, e somente ao Senhor ele se prostrava. Ele não se curvou diante de Amã. Nós precisamos aprender aqui. Nos deslizar, né? E às vezes nós vamos nos curvar diante de inimigos, mas nós temos que ficar atentos.
assim como Mardoqueu ficou atento, ele não se curvou diante do inimigo. Ele se curvaria somente diante do Senhor. Amã, então ele fica sabendo, né, que isso estava acontecendo. E ele fica transtornado. Ele faz com que o rei faça ali novamente um outro decreto para que fosse morto todo o povo judeu. Todo o povo. Porque Mardoqueu era judeu. E Mardoqueu era... e aquele inimigo, ele queria atingir ele, Mardoqueu, como um homem judeu. Mas ele não estava satisfeito só de atingir ele. Ele queria atingir todo o povo. Todo o povo. E o rei vai ali, então o rei assina aquele decreto. Né? Então, algum dia, uma data, um tempo, um mês certo, todo o povo judeu não estava se curvando, mas o inimigo queria atingir todo o povo. O inimigo, ele não vem, irmão, só para te destruir. O inimigo, ele não vem só para te atingir. Ele não quer somente a sua vida. Ele quer destruir, ele quer atingir também a sua casa. Ele quer atingir os seus filhos. Ele quer entrar lá na sua vida conjugal. Ele quer entrar lá na sua vida financeira. Ele quer entrar lá nos seus relacionamentos, no seu ministério. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer tirar a saúde. Ele quer mexer com a sua casa. Ali o inimigo, ele não estava contente só de atingir Mardoqueu, mas bem, atingir todo o povo. Todo. Imagino que foi um tempo de muita aflição, de muito medo também, de muita incerteza. Às vezes eles não conseguiam enxergar uma saída. E talvez, irmão, você que está aí me ouvindo nessa noite, talvez você esteja vivendo assim, uma angústia, medo, incerteza, e você às vezes não está vendo saída. Mas eu quero te dizer que você que está nos ouvindo aqui nessa noite, você que está nos assistindo, que você confie no Senhor, porque está se levantando um exército de homens e mulheres que está clamando por você, que está buscando por você, que está orando pela sua vida, que está jejuando pela sua vida. Está se levantando o tempo ainda que nós vamos voltar a ver alegria no rosto das pessoas, esperança no rosto das pessoas, vitórias, milagres nas vidas das pessoas. O Senhor vai nos fazer viver esse tempo. Aquieta a tua alma, meu irmão. Aquieta o teu coração. Tem homens e mulheres que estão se levantando para jejuar por você, para orar por você, para colocar a sua vida diante do Senhor, para clamar pela sua vida, para a sua casa, para clamar para esse tempo que está acontecendo, para que você possa ter vitória no meio de tantas lutas, de meio de tanta dor, para que o Senhor possa trazer paz no seu coração. Talvez você não está conseguindo enxergar uma saída, você não está conseguindo ver, mas o Senhor, Ele é contigo sim. E você vai sim conseguir ver a vitória. Você vai conseguir sim ter a saída. E a palavra do Senhor diz que Mardoqueu, lá no capítulo 4, eu não vou estar fazendo a leitura, mas depois, se você puder, irmão, faça a leitura aí na sua casa. Lá no capítulo 4, do verso 1 ao 3, Mardoqueu, ele fica sabendo daquele decreto que havia sobre ali aquele povo. E então ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco em sinal de tristeza, né? Com seu coração cheio de dor por aquele tempo que ele estava vivendo, né? Foi um tempo de amargura, onde chegava aquele decreto de morte por todos os cantos daquela nação. Houve muita lamentação, houve muito choro, houve muito jejum, e todos ali se vestiam de pano de saco, se humilhando, se clamando e se buscando a face do Senhor. Aquele povo lamentou, se humilhou, prostrou diante do Senhor, até que viesse o socorro da vida
até que viesse o socorro para a vida deles. E Mardoqueu, então, ele manda, né, falar com Esther. Esther estava lá, né, junto com o rei no palácio. Então Mardoqueu, ele manda falar e manda contar ali o que estava acontecendo. Talvez ela não estava, né, tendo acesso a todas aquelas informações, mas Esther, ela fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. E lá no verso 11 vai dizer que Esther diz o seguinte, lá no verso 11, capítulo 4, verso 11. Está dizendo assim: todos os servos do rei e todo o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio do interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não sou chamado para entrar na presença do rei. Então Esther começa a explicar o que estava acontecendo. A Esther fala assim: Mardoqueu, o rei já tem 30 dias que não me chama. Aquele rei, ele era um rei tão maluco que não se podia passar na presença dele, de frente a ele, se ele não tivesse convidado, e nem mesmo a rainha pudesse entrar. E então ali a Esther, ela fala assim: como que eu vou entrar na presença dele? Porque se ele não estender o cetro, eu não posso entrar na presença dele, senão ele pode me matar. Ela poderia ser morta também, a não ser que ele estendesse o cetro. Se ele estendesse o cetro, ele concedia-lhe permissão, o perdão, para que ela pudesse passar. E lá no verso 13 e 14, o que ela diz? Ela diz então assim, no verso 13: então disse Mardoqueu que tomasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escapará da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calaste nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu que está na casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então ali Mardoqueu, ele dá uma palavra para ela, né? Diante daquela situação, ele, né, traz ali uma palavra para Esther. Esther, ela não podia, mas ele precisava ele traz ali uma palavra de ânimo, né? Ele encoraja, porque Esther, naquele momento, ela pensou assim: se eu entrar na presença do rei, ele poderia ali, né, ela poderia ser morta. Mas porque ele dá uma palavra para ela e começa a dizer: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Então essa palavra entrou ali no coração dela. Diante dessa palavra, ela começa então a pensar não só nela. Ela começa a pensar em todo o povo, né? Ela precisava então ali, ela começa então a entender o motivo, o porquê o Senhor havia colocado ali, né? O propósito que o Senhor havia escolhido ela ali para ser a rainha. E essa palavra, né, entra de ânimo, e ela recebe isso e ela se posiciona diante daquela situação. Ela se posiciona diante daquela situação. E agora, naquele momento, ela estava não só pensando nela, então ela estava ali pensando em toda a nação, em todo o povo. Então ela convoca o povo a orar e a jejuar, e ela iria falar com o rei. E naquela situação em que ela estava vivendo, para todos os lados que ela olhava, de qualquer forma ela estava ali riscando, mesmo que ela estivesse lá no palácio, né? Mesmo que o decreto acontecesse de todo o povo judeu, eles poderiam saber, porque até no momento eles não sabiam que ela era judia. Então Esther estava ali precisando, né? Ela contava com a intercessão, né, de todo o povo, e o povo ali, eles contava com a coragem e com a intervenção de Esther, né? E o povo então, eles se unem em oração, eles se unem em
jejuar. Esther, então, ela se enche de coragem. Ela se enche de coragem. E naquele momento, meus irmãos, céus e terra se moviam em favor do povo de Deus. Os olhos de Esther já não estavam, com medo. Os olhos de Esther já não estavam ali preocupados, mas os olhos de Esther estavam somente no Senhor. Mas aquele tempo de oração e de jejum veio, aquele tempo veio um tempo para que o povo ficasse ali na dependência do Senhor. Foi um tempo em que eles se humilhavam, um tempo que eles buscavam, um tempo em que eles pediam perdão, onde que eles se rasgavam, os seus corações. Irmãos, esse tempo chegou para nós também. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração está me dizendo me diz no meu coração que esse tempo também chegou para nós. Um tempo onde nós precisamos mudar o nosso comportamento e nos levantar, e nos posicionar, e nos encher de coragem. Um tempo onde nós precisamos viver pela fé, viver na dependência totalmente do Senhor. Um tempo onde nós estamos aprendendo a buscar mais, a clamar mais. Há um tempo onde nós somos chamados a ser intercessores de pessoas, intercessores daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão necessitando das nossas orações, necessitando do nosso clamor. Irmãos, esse é o nosso tempo. Talvez o Senhor está aqui te colocando, te posicionando para te levantar, para te levar a um tempo. Talvez o Senhor está aqui te chamando para que você seja um intercessor, para que sejamos um tempo onde nós passamos a amar, a preocupar mais com o próximo. Um tempo onde que nós possamos colocar os nossos olhos inteiramente no Senhor. Eu sei, irmão, que está difícil. Está assim muito difícil. Está difícil para você, está difícil para nós também. Nós sentimos medo também. Nós sentimos, tristeza. Às vezes nosso coração fica angustiado. Nós sentimos também as dores. Nós temos familiares, que estão vivendo nesse tempo, que estão acometidos por esse vírus, que está enfrentando tantas dificuldades. Isso dói o nosso coração. Mas nessa noite, irmão, nós precisamos colocar o nosso Deus, o nosso coração nos olhos do Senhor. E tirar, irmãos, assim, os olhos de tantas dificuldades. Às vezes a gente está vendo tantos gigantes ao nosso redor. Às vezes a gente está sentindo somente o vento, a tempestade. Às vezes a gente tem visto só o balanço do barco. Mas o Senhor Jesus está nesse barco conosco. O Senhor Jesus está no barco com cada um. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Nós precisamos, olhar para o alto, de onde nós possamos ver os céus abertos, onde nós possamos ver a luz, do Senhor resplandecer em nós. Vamos olhar para o alto, vamos ver a luz do Senhor resplandecer sobre nós. Vamos ver as mãos do Senhor estendidas. E Esther, então, ela entra, ela então caminha pela presença do rei. E o rei, então, quando Esther chega ali na sua presença, o rei, ele estende o cetro. O Senhor Deus permitiu Esther entrar na presença daquele rei. E o Senhor Deus usou ela, encheu ela de coragem para que ela pedisse socorro para o seu povo, para que ela pedisse socorro para ela mesma. Ela era uma judia que também estava incluída naquele plano de morte. Oh, aleluia! O socorro veio para aquele povo, meus irmãos, a partir da coragem daquela mulher que enfrentou toda aquela situação, que se levantou. Os decretos, eles não podiam ser desfeitos. Aquele decreto de morte, ele não podia ser desfeito. Mas aí um outro decreto podia ser feito para que eles lutassem e se defendessem. E a minha palavra é, irmão, lute e defenda. Defenda com todas as suas armas que você tem, aquelas que o Senhor Deus colocou nas nossas mãos.
ore e jejuem, lute, não desiste, se achegue na presença de Deus, não desanime, se enche de coragem, se reveste de todas as armaduras do Senhor e entra na presença do Senhor. Lute, irmão, não desista agora. Nós estamos aqui, nós vamos orar junto, mesmo que a gente não esteja aqui reunido, né, dentro do corpo daqui da igreja, mas nós somos a igreja e a presença do Senhor se faz aqui dentro de nós. Eu aprendo também ali com Mardoqueu. Eu quero fazer umas considerações a esse homem. Esse homem, ele se posicionou também diante daquela situação. E ele foi um homem do Senhor que levou uma palavra a Esther. Porque a Esther, às vezes, ali por algum momento, ela viu ali, ela se sentiu sem saída. E ele foi aquele que encorajou ela. E ele trouxe aquela palavra para que ela pudesse entrar ali. E ele foi, né, uma peça, um instrumento de Deus. Talvez hoje, nessa noite, né, nós estamos aqui também se levantando, irmãos, para que você também seja uma peça fundamental que possa encorajar aquele que precisa de você. Muitas pessoas estão ao nosso lado precisando de uma palavra de Deus, precisando, né, das nossas orações, precisando do nosso cuidado. E que você seja hoje uma mulher, um homem do Senhor, que faça parte do exército de Deus, que se levanta como intercessor, como aquele que ora pela família, que ora pela casa, que ora pela nossa cidade, que esteja orando pelas nossas nações, pelos governos, pelas autoridades, por todas as decisões a serem tomadas. Irmãos, existe o inimigo nos atacando. Existe um inimigo que está querendo ver o seu povo derrotado, o seu povo no chão, querendo ver o seu povo triste, angustiado, com medo. Mas nós declaramos em nome de Jesus que esse inimigo está debaixo dos nossos pés. E nós reunimos como igreja, nós estamos aqui para te encorajar a confiar no Senhor, a crer nas palavras, a crer na palavra da Escritura, que o Senhor, Ele tenha vida para nós. Ele tem um sopro de vida e Ele está no nosso meio. Que o Senhor possa nessa noite guardar o seu coração. Que o Senhor nessa noite possa te encorajar. E que você, irmão, possa sentir a presença do Senhor. E eu queria orar mais um tempo. Eu queria te convidar que você se levanta aí, se você estiver sentado, se você puder levantar. Se você puder, né, sim, com voz, né, de guerreiro, de homem, de mulher do Senhor, e declarar que o inimigo está debaixo dos seus pés, que o inimigo está debaixo dos nossos pés, que nós estamos aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai amado, nos encorajando segundo a Tua palavra, Pai, para enfrentarmos todo esse tempo que nós estamos vivendo, Pai amado, que nós possamos, Senhor Jesus, poder, Pai amado, ter a vitória no Teu nome, sentir, viver os Teus milagres, e tudo aquilo, todos os planos, todos os propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai amado, alcança cada um que está aqui nos ouvindo, alcança, Senhor Jesus, cada lar que abriu as suas portas, que estão aqui, Pai amado, ouvindo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor Deus seja com ele, que o Senhor Deus seja com cada coração, que o Senhor Deus anime, Pai, aquele que está desanimado, que o Senhor, Pai, encoraja, Senhor Jesus, que o Senhor coloque fé, que o Senhor coloque esperança, que o Senhor coloque força, renova as forças, Pai, daquele, em nome de Jesus. Deus amado e poderoso, Pai. Obrigado, irmão. Obrigado por você que está nos ouvindo. Obrigado por você que tem nos acompanhado. Continua assistindo, continua, né, nos acompanhando. Compartilha as nossas mensagens, que em breve, no tempo breve, nós estaremos aqui novamente, podendo cultuar o Senhor junto, em comunhão, unidos, para a honra e
glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.